Olá, servidores. Esse vídeo é para restabelecer a verdade sobre essa história do fundo de previdência utilizar recursos para empréstimo consignado. Assista até o final, você vai entender o que a gente quer dizer para você. Mais de 98% dos servidores que buscaram esses empréstimos não tinham conhecimento do contrato, não sabiam que contrato haviam contratualizado. Não sabiam qual o tamanho da sua dívida, quanto haviam pego, qual era a taxa de juro mensal, quando começava o desconto, quando terminava. Gente, não é isso que o deputado Wilson está querendo dizer. O deputado pode ter a melhor das intenções, mas não quer dizer que 98% dos servidores não sabiam que tinham feito o contrato. Os servidores tinham conhecimento, só não tinham conhecimento da modalidade daquilo que tinham contratado. O que aponta o relatório do PROCON é exatamente que o servidor foi ludibriado, que o servidor não tinha conhecimento que estava fazendo a operação de cartão de crédito consignado, cartão benefício consignado. Isso está nos 3 relatórios do PROCON, que inclusive levaram à demissão da doutora Cristiane Vaz. Mas não é só isso. Fica no vídeo que você vai entender que tem muito mais. E a CEPLAG não entregou ao juiz a determinação judicial. Diante disso, surgiu uma luz no fim do túnel, que era tentar um socorro imediato aos servidores, através de uma legislação federal que permite a utilização de até 10% do fundo previdenciário do servidor a título de empréstimo consignado. Pessoal, não há uma luz no fim do túnel usar dinheiro da Previdência para comprar dívidas potencialmente fraudadas. Pelo contrário, isso pode ser um prejuízo para o nosso fundo e que lá na frente somos nós que vamos ter que pagar descontos a mais no nosso fundo de Previdência, descontos a mais na nossa aposentadoria. O que se está discutindo aqui é uma gama de instituições que operaram sistematicamente para fraudar consignados de servidores, principalmente nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício. E pessoal, é bom lembrar que a CEPLAG tinha 120 dias para fazer uma auditoria de acordo com a ação civil pública e a decisão do Dr. Bruno, só que venceu esse prazo, a CEPLAG não fez essa auditoria. E sabe por que ela não fez, gente? Porque cada contrato analisado é uma prova de que aquilo foi uma fraude contra aquele servidor. E ninguém quer fazer prova contra si próprio, né? Essa operação, apesar dela ser muito interessante, a gente entende que há um retorno social nela. Pessoal, isso que o presidente do MTPrev disse sobre retorno social não é a função do fundo de previdência. O fundo de previdência tem uma função atuarial. Ele tem que garantir aposentadorias e pensões lá no futuro e as atuais aposentadorias e pensões de servidores. Quando um projeto de lei aumenta sua margem para 70% e permite comprar dívidas supostamente fraudadas, pessoal, isso não é um retorno social. Pelo contrário, é um enforcamento salarial que os servidores ainda podem sofrer se esse projeto passar. Retorno social, pessoal, é se a Assembleia Legislativa cumprir o seu papel e fazer uma CPI dos consignados. Isso sim é um retorno social que a gente espera da Assembleia Legislativa. Não aprovar um projeto cheio de vícios de constitucionalidade. Para nós, facilitaria demais a conta se fosse só operações novas, porque não teria esses questionamentos. Mas qual que é o problema, deputado? Operação nova, você só vai poder dar para quem tem margem. Quem tem margem, possivelmente não está super endividado, não está precisando do recurso. Então você não resolve o problema. Então nós não estamos atacando o problema aqui para resolver. Pessoal, sobre essa fala do presidente Hélito, veja como eles adoram jogar a culpa do endividamento no próprio servidor. E primeiro que ele confunde. Superendividamento é uma coisa, fraude nos consignados é outra completamente diferente. O que a gente vem denunciando, e denunciamos no dia 13/12 de 2024, no Conselho de Previdência, e nada se fez de lá até aqui, é que existe sistematicamente uma estrutura criada para fraudar consignados. E agora o MTPrev, a quem a gente recorreu na primeira denúncia, vem sugerir que o superendividamento é causado pelo próprio servidor. Isso é injusto com o servidor. É não considerar que quem abriu a margem de 60% para um monte de fintech de fundo de quintal foi a própria CEPLAG e o MT Desenvolve. Jogar essa culpa no servidor é uma injustiça muito grande. Não é isso que aconteceu. O superendividamento não é natural. Ele é causado pelas fraudes. Vamos lembrar também, pessoal, que nós ficamos sem reposição de 2019 até 2023. Praticamente deu 0% nesses anos todos, e aí surgiu a mágica. 60% de possibilidade de endividamento e mais de 25 fintechs operando cartão benefício, cartão de crédito. Coincidência, você não acha? Então eu vou lá e quito essa dívida da senhora por 40 mil reais. Então, o saldo que a senhora vai pagar ao longo do tempo é 100 mil. Só que eu pago à vista 40 mil reais, certo? A taxa de juros era 3% que a senhora estava pagando, que elevava essa conta para 100 mil ao final. Eu vou ofertar aqui para a senhora, eu vou comprar essa dívida da senhora, eu vou pagar lá para o Banco do Brasil 40 mil reais, e a senhora vai passar a ficar devendo para mim, mas a senhora vai pagar para mim a uma taxa de 1,5%, vou colocar 1,5%. Ao final, a senhora vai pagar aqui comigo 65, 70 mil. Como a gente disse logo atrás, o presidente do MTPrev, todas as vezes que ele faz essas falas, ele não fala de fraude, ele não fala de crime, eles querem passar a impressão de que o problema são juros abusivos. Pessoal, 4% de juros é quem operou cartão de crédito e cartão benefício. De 25 instituições, a CEPLAG já tinha suspendido 18. De 12 instituições que operam cartão de crédito, a CEPLAG já tinha suspendido 8. Existe, mais uma vez eu vou frisar, um sistema estruturado que permitiu que várias fintechs de fundo de quintal, várias instituições sem certidão do Banco Central passassem a operar cartão de crédito e cartão benefício e fraudassem essas operações. Não existe nenhum crédito consignado que permita juros de 4, 5% ao mês. Então, isso que eles tentam vender como problema de juros abusivos, pessoal, não tem nada de juro abusivo. O que tem aí é um sistema de fraude contra você, servidor, desses empréstimos que você nem sabe que modalidade tomou. E nunca houve, por parte da federação, nenhuma desconfiança nesse sentido, de lavar operação fraudulentas. Não é isso. Pessoal, essa fala da Carmen dizendo que a federação não tem desconfiança, primeiro, que ela não poderia ser feita, porque a federação nunca chamou os sindicatos filiados como Simpag afiliado para discutir isso, qual é a posição de todas as entidades. É bom lembrar o papel de uma federação. Uma federação representa as entidades, não representa os servidores. Quem representa os servidores somos nós, sindicatos.
Como dizer que esses empréstimos via MTPrev na compra de dívidas não há suspeitas de lavar operações fraudulentas? Pessoal, muitas dessas operações já foram objeto de ação civil pública, já foram objeto, inclusive, de suspensão pela própria CEPLAG. São mais de 25 instituições credenciadas para operar cartão benefício, mais de 12 credenciadas para operar cartão de crédito. Mais de 70% dessas instituições foram suspensas em algum momento, exatamente porque nunca entregaram cartão de crédito, nunca entregaram uma fatura. E se não houve utilização de cartão de crédito e nem fatura, é sinal de que essa operação é uma fraude, sim. Permitir a compra desta dívida com recursos da Previdência, quando nenhum banco comercial permite esse tipo de operação, quer fazer esse tipo de operação, não gera nenhum tipo de suspeita em você, servidor. A nós, Simpay, que fizemos as denúncias, que trouxemos isso a público e que estamos sofrendo todas as consequências e perseguições, há sim suspeitas gravíssimas de que, se a gente permitir utilizar recursos do fundo para adquirir dívidas nessas modalidades, a gente está permitindo que uma operação fraudulenta seja lavada sim. Isso a gente não pode permitir, porque é recurso do nosso futuro para as nossas aposentadorias e pensões. Para perguntar para o senhor se o senhor já teve acesso ao resultado da auditoria dos consignados que se encerrou ainda no mês de maio. Não tive. Mas já solicitou? Até porque vai ter uma questão super de convergência entre essa possibilidade do MTPrev emprestar ou não. Não, Caio, depois eu vou te explicar que a gente está com a cabeça preocupada com as outras coisas lá internas do MTPrev. É uma mudança de pessoal, de estrutura lá, que essa parte aí a gente nem se ateve a ela ainda. Tá? Pessoal, e mais? Como que a gente não vai desconfiar se o próprio presidente do MTPrev está dizendo que não teve acesso a nenhuma dessas auditorias feitas pela CEPLAG? Primeiro, porque a CEPLAG não entregou essas auditorias nem sob decisão judicial. Segundo, que naquele programa Revisa Consignados, todas as auditorias feitas pelo Revisa Consignados que nós tivemos acesso simplesmente comprovam aquilo que a gente vem dizendo. A fraude sim nas operações. Fraude no valor, fraude na modalidade, não entregar um instrumento contratual correto para a modalidade do contrato que você estava fazendo. Enfim, há uma série de suspeitas gravíssimas de operações irregulares. Então, se o presidente do MTPrev não teve acesso a auditorias, como que ele vai dizer que neste momento a gente pode escolher entre as 25 instituições, quais dívidas de quais instituições poderão ser adquiridas pelo Fundo de Previdência nessas operações futuramente, se forem aprovadas pelo Conselho e pela Assembleia Legislativa. Gente, não tem condições da gente separar o joio do trigo neste momento. O que a gente precisa é de uma CPI dos consignados, o que a gente precisa é que o MP do Núcleo de Defesa do Consumidor, do Núcleo de Combate à Corrupção e o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público façam o seu papel, startem uma grande operação policial, porque assim, aí sim, as fraudes vão cessar e os seus descontos também.